No nono episódio de House of the Dragon, a gente viu o Conselho dos Verdes se formar com a morte aí do rei Viserys e basicamente o início da Dança dos Dragões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu vou contar como o Conselho dos Verdes aconteceu, só que na perspectiva dos livros, em particular, né, o Fogo e Sangue, que relata aí toda a história da dança. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e o vídeo de hoje é para quem gosta de artimanhas, de conspiração política na calada da noite, porque a gente vai falar sobre o Conselho dos Verdes na perspectiva dos livros, né? Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, então não saiu ainda o episódio 9 de House of the Dragon. Eu não sei como vai ser apresentado o Conselho dos Verdes. Imagino que vai ter bastante diferença, então eu resolvi trazer aqui uma visão bem detalhada de como tudo acontece nos livros, porque do momento da morte do rei Viserys, né, até a coroação do Aegon II, acontece uma série de coisas e é bem interessante, bem nesse clima de conspiração política, e eu resolvi detalhar tudo isso aqui pra vocês. Bom, então senta aí, pega a pipoca e vem comigo que hoje vai ter muita treta. A giripoca is going to piu-piu. Bom, e só para fazer um esclarecimento bem rapidinho, que existem 3 relatos, né, sobre o que aconteceu durante o Conselho dos Verdes, né? Tem o Septão Eustas, que fala sobre isso, o Cogumelo e o Maestre Mancan. E desses 3 relatos, o mais confiável é o do Maestre Mancan. Por quê? Porque ele tinha ali o depoimento, ou Muncon, na verdade, né? Ele tinha o depoimento do Maestre Orwyle, né? Que estava presente realmente durante o Conselho dos Verdes. E o Septão Eustas e o Cogumelo sempre falam suas coisas, né? Dão a sua versão da história baseada muito em boatos e tal, rumores, algumas fofocas. Então a versão deles não é tão confiável. E o Mestre Galdwin, que escreve supostamente Fogo e Sangue, ele traz essas 3 versões, mas ele sempre trata a versão do Mancan como a mais confiável, então eu também vou me basear nela, apesar de ter aí as suposições do Cogumelo e do Eustas também para corroborar a história. Mas enfim, só para explicar isso rapidinho. Bom, nos livros, o rei Viserys falece numa noite lá em 129 depois da conquista. Ele tinha 52 anos e ele também morre por agravamento dos seus problemas de saúde, embora seja um pouco diferente os problemas que ele tem no livro e na série. Assim que ele falece, ele é descoberto por um servo, né, que estava levando justamente um chá pro rei, porque era o horário que ele costumava tomar ali um chá calmante para ele poder dormir. E esse servo constata que o rei está morto e vai direto contar para a rainha Alicent. E os relatos, né, dizem que isso não foi exatamente uma coincidência, porque já se esperava ali na corte de Porto Real que o rei fosse morrer mais cedo ou mais tarde por conta da questão da saúde dele. E os verdes, né, de modo geral ali, a Alicent e o Otto Hightower já estavam planejando esse movimento de tentar conter o máximo possível a informação da morte do rei. Então assim que a rainha Alicent é avisada, ela manda que esse servo que encontrou o corpo do rei fique também vigiado, né, e aprisionado num dos aposentos para ele não espalhar a notícia, enquanto ela vai com o Sir Criston Cole até o quarto do Viserys para verificar se ele estava realmente morto. E depois que eles fazem isso, né, eles realmente veem que o rei tinha falecido, eles resolvem acordar, né, todos os membros aí do pequeno conselho. Então o Sir Criston Cole, que nessa época era o senhor comandante da guarda real, manda os outros membros da guarda acordarem o pequeno conselho do rei, e eles vão se reunir nos aposentos da rainha Alicent. Vale comentar que nessa época em Porto Real tinha 5 membros da guarda real, porque 2 membros estavam lá em Pedra do Dragão com a Rhaenyra mesmo, né? Porque a guarda real é para guardar toda a família real, olha só, e não só o rei e não só a rainha Alicent, como o Sir Criston Cole faz na série. Mas enfim, então eles vão lá, o pequeno conselho é acordado e se reúne nos aposentos da rainha Alicent. Tá, e pra falar todo mundo que tava ali nos aposentos da rainha Alicent, que era membros do pequeno conselho, eu vou precisar da minha cola. Mas era a própria rainha Alicent, o Sir Otto Hightower, mão do rei, o Sir Criston Cole, senhor comandante da guarda real, o grande mestre Orwyle, né, que tinha substituído o antigo mestre ali do Viserys, que tinha morrido pouco tempo antes, o Lord Lyman Bisbury, que era o mestre da moeda, né, era um homem de 80 anos, considerado bem velho, né, ele tinha servido tanto o Viserys quanto o rei Jaehaerys, então ele já estava no pequeno conselho há muito tempo. O Sir Tyland Lannister, né, que era o mestre dos navios e era o irmão gêmeo, né, do senhor do Rochedo Casterly, a gente vê ele em algumas vezes ali durante a série. O Larys Strong, né, chamado de Larys Pé Torto, que era senhor de Harrenhal, né, e mestre dos segredos e também conhecido como Rato,
ali na série. E o Lord Jasper Wilde, que era chamado de Barra de Ferro e era o mestre das leis. Especialmente porque ele era um cara muito duro ali para lidar com o controle, né, a imposição da lei, então ele tinha esse apelido. E, primeiramente, o grande mestre War-Io começa a falar sobre os preparativos que eles têm que fazer para a morte do Viserys, né, de sepultar o corpo, de anunciar, tocar os sinos da cidade, mandar os corvos, e também começar a preparação da coroação da Rhaenyra. E, logo nesse momento, tanto a Rainha Alicent quanto o Sir Otto Hightower começam a falar contra isso, né, dizendo que eles tinham que discutir a questão da sucessão no primeiro momento. Quem fala mais a favor da Rhaenyra, né, nesse episódio do Conselho dos Verdes, é justamente o Lord Bisbury. Tanto porque ele era o cara mais velho, né, que viu tanto Jaehaerys quanto Viserys, viu a Rhaenyra desde pequena, porque ele tinha esse conceito de que realmente a vontade do Viserys era que a Rhaenyra reinasse, né, eles deviam cumprir isso. E ele fala também que não só essa era a vontade do Viserys, como lá em 105, se eu não me engano, diversos lords tinham jurado, né, lealdade à Rhaenyra. Então eles deveriam seguir isso, e a Rhaenyra tinha dragões, ela não ia aceitar isso tranquilamente, né, então provavelmente eles teriam guerra. E aí ele começa a argumentar a favor da Rhaenyra. Logo de cara, o Lord Jasper começa a falar que o Conselho de 101 tinha preferido, né, o Viserys em relação a Rhaenys, porque esse era o costume. Ele fala também que lá em 92, né, então antes do Conselho de 101, né, o rei Jaehaerys também teria preferido o Baelon em relação à própria Rhaenys. Então que esse costume, né, do filho, o homem mais velho, né, possuir a reivindicação mais forte da coroa, já tinha sido respeitado outras vezes, né, ali na história recente de Westeros. Ele também fala que o Aegon, né, quando aceitou os costumes ândalos, né, também trouxe essa ideia de que, né, o filho, o homem mais velho, sempre teria preferência em relação às filhas mulheres e que eles deveriam seguir isso. Já o Lord Tywin Lannister, né, trouxe que naquela época, fazia muito tempo, né, quando os lords juraram ali lealdade à Rhaenyra, e que a maior parte desses lords estavam mortos já, porque já tinha se passado 24 anos. Esse é um ponto importante, provavelmente na série se passou menos tempo, né, mas nos livros tem 24 anos entre o juramento que os lords falam, né, de aceitar ali a Rhaenyra como rainha e esse momento do Conselho dos Verdes. Então ele diz que a maior parte dos lords já morreram e que ele mesmo não tinha feito esse juramento porque ele era uma criança na época. O Sir Otto Hightower também traz à tona de que, como o Daemon era casado com a Rhaenyra, provavelmente ele queria reinar no lugar dela, e ele tinha fama, né, de ser o príncipe da Baixada das Pulgas, que ele era um cara muito impetuoso, que ele era meio cruel, e que provavelmente ele seria um rei tão ruim, né, quanto o próprio Maegor, né, então seria algo terrível pro reino. A Alicent também traz que provavelmente a Rhaenyra, para conseguir se manter no poder contra, né, ali os filhos da Alicent, que teriam uma suposta reivindicação mais forte do que a dela e dos seus próprios filhos, que eram Velaryon / Strong, né, a Rhaenyra teria que matar todos eles, né, então o Sir Otto fala que a cabeça dele estaria em jogo, a cabeça da Alicent estaria em jogo, e que a cabeça de todos os filhos dela, mesmo as crianças pequenininhas, também estariam em jogo, porque a Rhaenyra e o Daemon iam mandar matar todo mundo. A Alicent e o Sir Criston Cole também começam a falar que os filhos da Rhaenyra seriam bastardos, que seria terrível pro reino colocar um bastardo no trono, né, que o Jaehaerys Velaryon iria assumir o trono depois da Rhaenyra, e bastardos são pessoas monstruosas, né, inclusive tem uma frase forte aqui da Alicent. Ela lembra, né, que o Lucerys, sendo bastardo, arrancou o olho do Aemon, né, no que a gente já viu ali na série também, na disputa deles pela Vhagar, e que isso mostrava como selvagem eram os filhos da Rhaenyra. O Sir Criston Cole também fala que os Sete salvem este reino se colocarmos um bastardo ao trono. Ele também fala dos modos impuros da Rhaenyra, né, sobre como ela se relacionava com vários homens. Também falam da fama do Daemon em se relacionar com várias pessoas, que a corte viraria um bordel e que não só as meninas e esposas do reino, mas também os meninos estariam ameaçados porque o Laenor era gay, então eles estariam toda essa perversão pra corte. A Alicent fala: um desses Strongs arrancou o olho de Aemond, nunca esqueçam. Ele era um menino, sim, mas o homem é produto do menino que foi, e bastardos são monstruosos por natureza. Bom, o Lord Bisbury não concorda com nada disso, ele até faz menção de sair ali do pequeno conselho e de, quem sabe, ir contar pra Rhaenyra o que estava acontecendo e não fazer parte, né, dessa conspiração. E é dito, né, a fonte mais provável diz que o Sir Criston Cole obriga ele a sentar de novo, tira a faca e corta a garganta dele na frente de todo mundo. E o Lord Bisbury acaba sendo a primeira vítima aí da Dança dos Dragões de fato.
Imediatamente os verdes decidem que o melhor para eles é agir o mais rápido possível e ganhar tempo, porque eles tinham essa grande vantagem de que ninguém sabia, né, da morte do Viserys, e quanto mais tempo levasse para Rhaenyra saber, melhor seria para eles. Inclusive a Rhaenyra estava grávida, né, de mais um filho, na verdade uma menina, né, nessa época, e eles sabiam que ela teria que fazer ali o processo do parto e tudo mais, então eles sabiam que provavelmente a atenção da Rhaenyra não estava voltada para Porto Real, então eles poderiam mais facilmente esconder essa informação dela, né? Só que eles tinham que ser rápidos, né? Tempo é dinheiro, e nesse caso o tempo é poder, então eles tinham que ajeitar tudo para a coroação do Aegon ser rápida, né? E para eles poderem fazer todos os preparativos. E um ponto muito importante era eliminar, né, qualquer apoiador dos negros que ainda tivesse ali na corte, porque por mais que a série não mostre muito isso, a corte tem muitas pessoas, né? Muitos lords, ladies, cavaleiros, né? Vivem ali na Fortaleza Vermelha porque são, né, criados, são companheiros de lords ou ladies mais importantes, né? Então tem muita gente que vive ali na Fortaleza Vermelha e eles fazem questão de identificar todo mundo que poderia ser apoiador dos negros e prender essas pessoas. Inclusive eles se perguntam o que eles iriam fazer caso alguém resistisse, né? E é dito que eles deveriam matar qualquer um que resistisse, porque essas pessoas deviam ser tratadas imediatamente como traidores. E é nesse momento que o Larys Strong, que até então tinha ficado bem quieto durante o Conselho dos Verdes, porque ele era um cara, né, que só ouvia ali, né, e só falava quando precisava realmente manipular. Nesse momento ele fala que então todos eles deveriam comprovar que eles não eram traidores e jurar lealdade ao Aegon naquele mesmo momento, naquela mesma noite. Então ele tira uma faca, corta ali a mão dele e fala que todos eles deveriam fazer um juramento de sangue, né? Que eles estavam ali macumunados ali como verdes e apoiavam de fato a reivindicação do Aegon. A única pessoa que não faz esse juramento era a Alicent, porque ela era considerada uma mulher e ela não precisava fazer. É isso que o livro diz. E também porque ela era mãe do Aegon, né? Não precisava. E ela que liderou a gangue, né? Assim que o dia amanhece, o primeiro passo deles é avisar os membros ali, né, da família real, principalmente ali os filhos da Alicent, sobre o fato do Aegon ser o novo rei. Então eles saem para procurar o Aemond, né, a Rhaenyra e especialmente o Aegon, né, que nesse momento não estava na Fortaleza Vermelha, porque ele estava na farra, ele estava curtindo ali. E aí tem várias histórias, dizem que ele estava com mendigas no meio da rua, num bordel, e tem, né, quem diga que ele tava só com uma amante, né, num recinto mais respeitável. Mas de qualquer jeito ele tava na ruaça. E quando o Sir Criston Cole diz que ele deve usar a coroa, inicialmente o Aegon recusa, porque ele diz que não é certo usurpar. É muito difícil a palavra, mas que não é certo ele tomar o lugar da irmã mais velha dele, né, que ele fala que tipo de irmão faria isso. Aí o Sir Criston Cole joga o mesmo papo pra cima dele, dizendo que se a Rhaenyra subisse ao trono, né, pros filhos Strong dela poderem governar, ela teria que matar, né, o Aegon, o Aemond, a Rhaenyra e toda a família dele, né, pra poder se assegurar no trono, e por conta disso o Aegon concorda em ser rei. Que decisão difícil, né, deve ter ficado triste, mas deve ser uma droga ser rei também, enfim. Bom, são chamados também os membros da Patrulha da Cidade, na verdade os capitães ali da Patrulha da Cidade, né, dos Mantos Dourado, e são chamados os 7 capitães. Só 5 deles foram considerados leais, né, o suficiente para estarem fazendo parte ali da trama ali do Conselho dos Verdes. E os outros 2 eram muito suscetíveis ao lado da Rhaenyra e do Daemon, né? Lembrando que foi o Daemon o cara que restaurou ali a honra da Patrulha da Cidade, né? Entre os 5 leais, quem é escolhido, né, para realmente comandar ali a Patrulha da Cidade é o Sir Luthor Largent, que era um cara muito bruto, assim, um cara super alto e que era famoso por ter matado um cavalo com um só soco. Pois é, bizarro demais. Porém, ele não fica no comando sozinho, já que o Sir Otto Hightower também coloca o filho dele, né, irmão da Alicent, né, o Gwaine Hightower, como membro ali também, comandante da Patrulha da Cidade, pra ficar de olho no Luthor e avisar caso ele pudesse ter alguma queda ali na lealdade dele, né, mas eles também já asseguram, né, que a Patrulha da Cidade fique do lado dos verdes. Como a gente soube pelo Ned Stark, né, é bem importante ter a Patrulha da Cidade do seu lado. O Sir Tyrion Lannister também é colocado como mestre da moeda no lugar do Bisbury, lembrando que o Tyrion Lannister era mestre dos navios, né? Isso tem um motivo também. Mas o ponto inicial que o Tyrion já faz, e que é bem importante pra trama, é que ele pega todo o tesouro, né, ali do reino, né, todo o tesouro, as reservas de ouro que tinham ali, né, em Porto Real, e divide em 4 partes. Uma parte vai pra Rochedo Casterly, outra parte vai pra Vila Velha, uma parte fica no Banco de Bravos, né, o Banco de Ferro, e outra parte
fica com eles ali justamente em Porto Real para poder contratar forças mercenárias ou fazer subornos e negociações e coisas do tipo. Eu gosto muito dessa parte porque ela é um indício muito claro de como Game of Thrones sempre foi uma história muito política, né? Esse é um tipo de atitude que a gente provavelmente não vai ver acontecendo na série de uma forma tão clara, né? Porque realmente é um ato bem estratégico mesmo, né? Bem politicagem mesmo, né? Porque ele estava prevenindo que o Tesouro Real ficasse só em Porto Real e que se a Rhaenyra tomasse a cidade ou eles perdessem a cidade por alguma razão, os verdes ficassem sem fundos, né? Então ele divide entre dois grandes aliados, né? O Rochedo Casterly, né? Lembrando que ele é Lannister, né? Assim como Vila Velha, né? A cidade dos Hightower, e o Banco de Ferro, que era um banco neutro, né? Que não tinha nada a ganhar ou a perder, né? Indo para um dos dois lados, né? Então foi uma estratégia muito acertada. Bom, e lembra que eu falei que o Tyland era mestre dos navios e se torna mestre das moedas? Isso aconteceu em partes, né? Porque o posto de mestre dos navios era muito estratégico. Porque os negros tinham ali como aliados os Velaryon, que tinham ali a maior parte das forças, né, navais de toda Westeros do lado deles, né? Então era importante que eles conseguissem compensar isso de alguma forma. Então o Sir Otto Hightower enviou uma carta, né, oferecendo, né, a liderança do almirantado de Westeros pro Dalton Greyjoy, né, a Lula Gigante Vermelha e o Senhor Ceifeiro de Pike, né, que era um jovem de 16 anos, bem ousado e com uma fama já bem polêmica. Eles esperavam que se ele aceitasse ter esse posto, né, com as forças navais dos Greyjoys, os verdes conseguissem balancear um pouco o lado contra os Velários e contra os negros, né. Então essa também é uma decisão bem estratégica, né, que os Hightower e os verdes tomaram, né, para tentar compensar as forças. Vale comentar inclusive que a maior parte das baixas e das batalhas que acontecem durante a Dança dos Dragões acontecem ou em mar ou nos céus, né, com os dragões lutando, né, não tem tantas batalhas terrestres durante a dança, então só para também esclarecer como era importante, né, ter o domínio naval ali em Westeros. Bom, a partir daí alguns dias se passaram e eles mantiveram aí a notícia da morte do Viserys ocultada de todo mundo. Ninguém foi ver o corpo de Viserys, ninguém falou nada. Todos os servos que sabiam dessa informação foram mantidos também nas masmorras para não espalharem a notícia e ficou num clima de assim, ó, ninguém fala nada, todo mundo quieto. Enquanto isso, os verdes contatavam seus aliados mais próximos, né? A Alicent e o Otto fizeram uma lista de possíveis aliados deles e foram mandando mensagens para eles, né? Então, eles mandaram corvos para Vila Velha, mandaram corvos para Jardim de Cima, para Rochedo Casterly, para Corre Rio e para outros possíveis aliados que poderiam também, né, apoiar a reivindicação do Aegon. Eles também listaram, né, todos os lords que apoiaram ou Viserys ou a Rhaenys e os filhos dela, né, durante o Conselho de 101, para ver quem que eles podiam pensar, né, que poderia especialmente ficar do lado da Rhaenyra, né, porque provavelmente os lords que apoiaram a reivindicação da Rhaenys também apoiariam a reivindicação da Rhaenyra, né, então eles fizeram essa consulta para identificar e poder mandar as cartas para eles. E, se vocês me permitem, eu vou ler o meu resumo para dizer quem são os possíveis apoiadores que os verdes consideram do lado dos negros, né. Então, o que poderiam apoiar a Rhaenyra seria a Serpente Marinha, né, o Corlys Velaryon e as suas frotas, né, todos os senhores da margem oriental, né, então ele fala do Lord Bar-Aemon, Maecey, Celtigar, Crabbe, e também a Estrela da Tarde de Tarth, né, que é a ilha lá da Brienne de Tarth, então consideravam que poderiam apoiar a Rhaenyra. E alguns outros poderes menores também, que eles não se preocupavam tanto, porque se somasse todas as forças, elas não davam nem o que os Hightower já tinham. Porém, uma preocupação grande era os senhores do norte, né? Então, os Starks de Winterfell ficariam a favor da Rhaenyra, porque ficaram a favor da Rhaenys também. Lembrando que a reivindicação do homem vem principalmente da tradição Andala, né? Então, no norte, onde se tem a tradição dos primeiros homens, esse fato do filho homem herdar talvez não fosse tão relevante. Então, o Lord Stark, os Dustin, os Manderly, os Arryn do Ninho da Águia também eram vistos como não tão confiáveis, porque nessa época eles eram comandados pela Jane Arryn, né, que era chamada de a Donzela do Vale. E, caso a reivindicação da Rhaenyra fosse muito contestada, a Jane poderia pensar que a reivindicação dela do Vale também seria contestada e por isso apoiar a Rhaenyra. Sem contar que, apesar do Daemon ter seus problemas, né, com a casa Royce, a mãe da Rhaenyra, ela era uma Arryn também, né, então era bem plausível que eles ficassem do lado dos negros. Porém, o maior perigo de todos era visto como a casa Baratheon, né, e Ponta Tempestade, porque o Lord Baratheon sempre apoiou fortemente a reivindicação da Rhaenys, né, que inclusive eu acho que era prima dele, sobrinha dele.
Então os Baratheon sempre ficaram muito do lado ali da Rhaenys, dos Velaryon e por consequência da Rhaenyra também. Porém o Lord Boromund, né, que era o apoiador da Rhaenys mesmo, já tinha falecido, só que o filho dele, o Lord Boros, era considerado ainda mais agressivo, ainda mais belicoso, então era muito importante que ele ficasse do lado dos verdes, porque Ponta Tempestade fica muito próxima, né, de Porto Real, então seria um perigo muito grande ter todas as forças ali das Terras da Tempestade contra, né, os verdes, então eles precisavam garantir o apoio do Lord Boros. E é por isso que o Aemond é mandado com a Vhagar, né, pra ir lá pra Ponta Tempestade e conquistar uma das 4 filhas do Lord Boros pra casar com ele e aí trazer Ponta Tempestade pro lado deles. Essa é outra decisão política extremamente estratégica, porque o Lord Boros tinha muitas filhas, né, provavelmente queria desesperadamente casar elas, e um irmão do futuro rei seria um ótimo partido, então era extremamente importante conquistar, né, por questão de posição, por questão de forças militares, né, por questões de laços políticos, era extremamente importante trazer os Baratheons para a causa dos verdes. Então, eles não mandam só um corvo, mandam o Aemond na Vhagar, né, para conquistar essa aliança. Bom, nos dias que se seguem, né, a partida do Aemond, o cheiro do corpo do Viserys apodrecendo começa a ficar insuportável, começa a dominar a Fortaleza Vermelha, o que faz com que vários outros servos que não sabiam o que estava acontecendo começassem a murmurar, a discutir, né, a ausência do rei e tudo mais. Então começou a ficar estranho, e apesar do Otto Hightower querer mais tempo, né, para controlar a situação, o próprio Aegon estava começando a se sentir incomodado e não queria mais esconder nada. Ele até fala: eu sou rei ou não sou? Se eu sou rei, então me coroe logo. E é por isso que os sinos começam a tocar no 10º dia da terceira lua de 129 depois da conquista, anunciando a morte do rei Viserys. O Maester Orwyle solta, né, seus corvos por toda a Westeros, informando, né, da morte do rei Viserys e também anunciando a ascensão do Aegon II. As Irmãs Silenciosas são permitidas de entrar para velar, né, o corpo do Viserys, que vai ser cremado. E eles também enviam, né, por toda Porto Real, né, cavaleiros, né, em cavalos brancos para anunciar a morte do Viserys e a ascensão do Aegon para a plebe, né. Inclusive é dito que a maior parte das pessoas comuns ficou estarrecida com a notícia, não estava entendendo o que estava rolando. Alguns choraram, alguns gritaram vivas e alguns poucos também gritaram honras à nova rainha Rhaenyra, né. Então foi uma situação de bastante confusão e perplexidade. Os verdes escolheram um dia determinado e a coroação do Aegon II e da sua rainha consorte, né, a irmã dele e esposa, a Rhaelyna Targaryen, foi feita no Fosso dos Dragões, porque era um lugar que podia comportar quase 80 mil pessoas e também porque era um lugar muito bem defendido, né, as paredes eram bem grossas, o teto era bem forte e tinha grandes portas de bronze, então caso uma turba de pessoas apoiadoras da Rhaenyra, algum tipo de inimigo tentasse atrapalhar a coroação, não ia conseguir. O Aegon escolhe ser coroado com a coroa do Aegon, o Conquistador, que era uma coroa de ferro e rubis, se eu não me engano, que é a coroa diferente da que o Viserys usa, né, e que o Jaehaerys também usava antes dele, né. Ele resolve usar a coroa do Conquistador justamente para aumentar ainda seu poder de reivindicação do trono, mostrando que ele era de fato o herdeiro lá do Aegon, né. Então era um símbolo bem importante, e quem coloca a coroa na cabeça dele é o Ser Criston Cole, que anuncia que ele seria Aegon II, rei dos 7 reinos, protetor do território e rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. A própria rainha Alicent tira a coroa da cabeça dela mesmo e coloca na Rhaelyna, beija a cabeça dela, se ajoelha e chama ela de minha rainha, então colocando ela também como rainha verdadeira aí, né, dos 7 reinos também. Depois de ser coroado, é dito que o Aegon subiu no Sunfyre e deu 3 voltas ao redor da cidade para todo mundo poder ver ele, o dragão dele, né? E depois disso ele foi até a sala do trono, onde sentou no trono de ferro na presença de mais de 1000 lords e cavaleiros que deram vivas, né? E aí anunciaram o novo rei de Westeros, né? Porém, durante todo esse processo teve um detalhe bem curioso, porque um dos membros da guarda real desertou na noite antes da coroação.
foi o Sir Stephen Darkling, que desertou de uma forma muito curiosa. Ele e seus escudeiros saíram na calada da noite pegando um barquinho e indo secretamente até a Pedra do Dragão. E eles não foram sozinhos. Quando o Aegon escolheu usar a coroa, né, ancestral do Aegon Conquistador, a rainha Alicent pegou a coroa do Viserys, né, e do Jaehaerys, que era uma coroa de ouro, e mandou que ela fosse trancada, né, para ela ficar guardadinha lá como uma relíquia. Porém, o servo que teve essa função, em vez de fazer isso, né, deu essa coroa para os escudeiros, né, do Sir Darkling, né, que pegou a coroa e levou ela para Rhaenyra também, né, com um ato simbólico de entregar a coroa do pai dela para quem ele considerava ser a verdadeira rainha de Westeros, né. Enfim, é assim que a Rhaenyra basicamente recebe, né, a notícia da morte do Viserys e da coroação e também usurpação do trono pelo Aegon, da coroa e do trono dela, né? E a partir daí a Rhaenyra entra em trabalho de parto e logo em seguida começa o Conselho dos Negros, que talvez a gente fale sobre ele na sexta-feira, olha só. Se vocês gostarem desse vídeo aqui sobre o Conselho dos Verdes, eu vou trazer também um vídeo sobre o Conselho dos Negros, trazendo também tudo que rolou no momento em que a Rhaenyra descobre, né, que o Viserys está morto e como ela e seus aliados se preparam para a guerra. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Desculpe aí as erradas de nomes, né, como eu digo, a dislexia é um fator complicado, acaba com a gente, então se eu errei algum nome, eu falei alguma pronúncia muito errada, por favor me perdoem e corrijam aí nos comentários com aquela elegância e classe de sempre, por favor. E deixem aí nos comentários também, vocês que já viram o episódio da série, o que rolou de diferente, o que rolou de igual, o que vocês acharam melhor, a versão dos livros, a versão da série. Deixem nos comentários. Eu duvido que a versão da série seja tão política quanto é, né, nos livros. Imagino que eles vão usar bastante, talvez, o sonho do Aegon pra justificar as coisas e, enfim, vão simplificar algumas coisas, melhorar outras talvez, né, porque a série tem feito isso com alguns pontos, mas vamos ver, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, deixem também sugestões de vídeos e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos, porque me ajuda demais. Nós chegamos a 1.500 inscritos, logo chegaremos aos 2.000, aos 10.000 e sabe Deus no que mais. E tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito, então por favor, se você tá vendo isso, se inscreve, eu prometo que vai ser legal, eu prometo. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.